Olá, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que chego até você. Cada cristão carrega no coração dúvidas sobre a sua existência aqui e sobre a vida lá. Estas dúvidas e incertezas geram angústia ao nosso coração. Mas tudo isso pode ser atenuado quando nos aproximamos dos evangelhos com curiosidade, com interesse e, acima de tudo, com fé. Os evangelhos nos revelarão o rosto verdadeiro de Deus a partir de Jesus Cristo. E tudo aquilo que é lacuna encontra resposta nos evangelhos. Por isso, vamos agora ler e depois refletir o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha se encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é sobre uma discussão em torno da identidade de Jesus Cristo. Algumas pessoas diziam: Ele é o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. E assim, uma confusão instaurada sobre quem era Jesus Cristo. Ele parecia com um profeta, mas ele não agia como os profetas do Antigo Testamento, que anunciavam o castigo de Deus sobre os pecadores. Jesus Cristo apresentou um Deus Pai amoroso. Ele parecia com o Messias, mas não se encaixava nas expectativas do povo, pois o Messias, o aguardado, viria, conforme o imaginário da época, num cavalo, com força, com seu exército, com poderio bélico, para expulsar os romanos da Palestina. Jesus Cristo, o seu exército era formado por uma gama de sofredores, de doentes, de pessoas que não contavam. Notem que Jesus, ele muda, ele inova nos conceitos daquele tempo. Ele traz um novo rosto de Deus, um rosto bem diferente daquilo que eles imaginavam e aguardavam. Esse é o jeito de Jesus Cristo, um jeito bem diferente. Por isso que é necessário sempre se deixar tocar pelo seu mistério, se deixar envolver por ele. A segunda parte desse evangelho de hoje é sobre o testemunho dos guardas. As autoridades religiosas
mandaram os guardas para prenderem Jesus. Só que chegaram lá, não o prenderam e voltaram. E as autoridades perguntaram, mas por que vocês não o trouxeram? E os guardas responderam, porque nunca ninguém falou como ele fala. Os guardas ficaram maravilhados com aquilo que escutaram da boca de Jesus. Morte e vida em Jesus Cristo encontrava sentido. Alegria e dores eram explicados profundamente. Tudo tinha um orientamento. Então, era impossível não se encantar e se apaixonar por suas palavras. A terceira parte deste evangelho de hoje é sobre a defesa que Nicodemos faz de Jesus. Nicodemos diz: por acaso a nossa lei julga e condena alguém antes de escutá-lo e saber o que ele fez? Agora me vem em mente uma frase muito interessante que diz assim: eu defendo aquilo que eu aprendi a amar. Nicodemos era um dos fariseus, mas ele passou a amar Jesus Cristo e o seu projeto. Portanto, ele defende Jesus diante dos poderosos, porque se apaixonou por Jesus Cristo. Essa é a proposta do Evangelho de hoje para nós. Irmãos e irmãs, resumindo, é necessário conhecer bem a identidade de Jesus Cristo. O cristão não pode viver com as caricaturas que são apresentadas, mas o Jesus real e de fato do Evangelho. A segunda coisa, testemunhar Jesus Cristo como os guardas é importante. E a terceira coisa é defender o projeto de Jesus, como fez Nicodemos. Te desejo um excelente sábado, um bom final de semana. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.